Oi gente, e tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo semanal da novela Amores Verdadeiros, de 9 a 13 de agosto. Finalmente, semana que vem, Vitória e Aguiar ficarão juntos. Nick e Gusmão também vão se entender. Se liguem no resumo semanal para vocês saberem em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Segunda-feira, 9 de agosto. Gusmão conta para Paulo e Felipe que Leonardo foi morto pela polícia. Salviano conta para Beatriz que Leonardo está morto. Ela se desespera ao saber que Guile está desaparecido. Nick e Roy chegam no hospital. Nick diz a Gusmão que ele conta com ela para o que precisar. Gusmão trata Nick com frieza, agradece, mas diz que não precisa de nada. Liliana se aproxima, diz para Nick deixar de procurar pretextos para ver o Francisco e que é melhor ela se dedicar a cuidar do seu marido. Carlos e Aguiar fingem que não se conhecem. Nesse instante, Vitória liga para Adriana e ela se afasta deles para falar com a irmã. Aguiar aproveita o momento e nervoso diz a Carlos: ou fala você ou falo eu. Aguiar acusa Carlos de estar mentindo para a Vitória e diz que tarde ou cedo todos vão saber a verdade. Carlos pede a Aguiar para levar Adriana em casa e depois voltar ao seu apartamento que ele vai lhe explicar tudo. Chateado com Nick, Gusmão se aproxima de Liliana, dando a entender que eles estão juntos. Agradece Nick e Roy por terem ido, mas diz que acredita que eles têm coisas melhores para fazer. Liliana diz que a presença deles ali está sobrando, pois ela está com Francisco para apoiá-lo. Roy diz a Gusmão que Nick e ele não são felizes juntos e vão se divorciar. Gusmão e Liliana ficam surpresos. Nick deseja melhoras a Beatriz e vai embora com Roy. Salviano diz a Beatriz que sabe da gravidez dela. Beatriz fica muito emocionada quando Salviano diz a ela que quer ser o pai de Guile e do bebê que ela está esperando. Nelson reclama com Vitória por ter contado a verdade a Nick. Nelson, como se fosse santo, diz a Vitória que ela conseguiu seu objetivo ao envenenar Nicole e com isso Kendra teve uma ameaça de aborto. Ave Maria, é para acabar essa praga desse velho com essas cobranças dele, esse cabeção imundo feioso. Nelson escroto grita com Vitória, dizendo que não vai permitir que tire a tranquilidade que precisa a futura mãe da sua filha. Vitória diz a Nelson que sempre vai lamentar por não ter visto o tipo de pessoa que ele é, um ser mesquinho e cruel. Aníbal planeja dar um presente para Liliana. Aníbal diz para si mesmo que esse detalhe vai consolidar a confiança de Candelária nele. Aníbal diz que precisa que Candelária acredite nele de olhos fechados, pois não convém a ele que em um estúpido arrebato de sinceridade, Candelária revele o seu parentesco com Liliana. Nick e Roy tiram as alianças e dão entrada no pedido de divórcio. Aníbal diz a Candelária que quer recompensar o mal que fez a ela. Diz que também andou pensando em Liliana e que pouco a pouco vai dar o que pertence a ela. Candelária pergunta se Aníbal está falando sério. Aníbal responde que está falando tão sério que até comprou um viveiro para a neta deles, que ama tanto as plantas. Candelária fica toda boba com a notícia. Esse velho Aníbal sem vergonha deve ter mel, porque a Paula deixou tudo por ele e agora a trouxa da Candelária faz tudo o que ele quer e fica parecendo uma besta na frente dele. Carlos conta para Aguiar os motivos de agora se chamar João Constantin. Aguiar deixa claro para Carlos que ama Vitória, mas diz que entre eles não pode haver absolutamente nada, porque há coisas pessoais que o impedem. Irritado, Aguiar diz a Carlos que dará até a noite para ele dizer a verdade para Vitória, senão ele mesmo vai contar. Enquanto isso, Adriana convida Vitória para sair. Carlos avisa Adriana que o projeto foi cancelado e agora ele terá que procurar uma nova história. Adriana diz a Aguiar que está chateada porque o projeto do filme foi cancelado. Aguiar aconselha Adriana a mostrar o romance que Vitória escreveu. A médica informa a família de Beatriz que ela perdeu o bebê. Aguiar fica surpreso quando Adriana diz que levou Vitória para assistir uma palestra do diretor João Constantin.
Sem que Vitória veja, Adriana diz a Aguiar que seguiu o conselho dele e enviou o romance que Vitória escreveu para o João Constantin. Vitória fica surpresa ao saber que Carlos Gonçalves agora é o famoso diretor João Constantin. Vitória recrimina Carlos por ter mentido para ela todo esse tempo, a fazendo acreditar que ele era um simples empregado. Jocelyn chega. Irritada, Vitória diz a Jocelyn que não vai perdoá-la por ter se prestado àquela farsa com Carlos. Aguiar conta para Adriana que o João Constantin e Carlos Gonçalves são a mesma pessoa. Furiosa, Adriana diz a Carlos que ele mentiu para ela e sua irmã, o chama de impostor e diz que não pensa em trabalhar com ele. Vitória reclama com Aguiar por mais uma vez esconder a verdade dela e diz que fez papel de ridícula. Adriana diz a Aguiar e Vitória que colocou Carlos no lugar dele e deixou bem claro que jamais na sua vida pensa em voltar a trabalhar com ele. Nick diz ao avô que vai se divorciar. Aníbal fica completamente surpreso. Roy procura Liliana. Diz que era um lixo antes de conhecê-la, mas com ela aprendeu que pode ser diferente. Roy diz a Liliana que em todo esse tempo não pôde tirá-la da sua cabeça. Carlos diz a Adriana que vai dar todas as explicações que ela quiser, mas pede que, por favor, ela o deixe falar com Vitória primeiro. Aníbal não quer aceitar que Nick se divorcie. Nick é firme com o avô e diz que não vai suportar tudo que a mãe está suportando com seu pai, somente para manter as aparências. Liliana manda Roy deixá-la em paz e viveu seu casamento com Nick, porque por algo se casou com ela. Roy confessa a Liliana que se casou por dinheiro e diz que ela faz bem em rejeitá-lo, pois ele é desprezível. Carlos diz a Vitória que precisou colocá-la à prova, pois há 25 anos atrás ela o deixou por não estar à altura dela. Vitória diz que Carlos a condenou por seu passado, por um erro que ela pagou por toda a sua vida, e que o mais triste de toda essa história é que para ela ele sempre será o Carlos. Vitória diz que desejou o empregado da agência, não o João Constantin, um homem que sinceramente agora não lhe dá vontade de conhecer. Carlos diz a Vitória que ela está dizendo aquilo pelo que sente por seu guarda-costas. Vitória pergunta do que ele está falando. Carlos então diz a Vitória que o guarda-costas dela confessou a ele que está apaixonado por ela e pergunta se ela também ama o Aguiar. Terça-feira, 10 de agosto. Nelson diz a Nick que está arrependido de ter se deixado levar pela paixão, mas diz que a culpa foi da mãe dela que deixou de cumprir com seus deveres de esposa. Gente, eu quero arrancar as bolas desse velho babão cretino com as minhas próprias mãos. Que cachorro! Nick, inconformada, critica o pai por ter traído a mãe, ter deixado Kendra se fazer de sua amiga e ainda ter colocado ela dentro da casa deles. Nelson diz a Nick que sabe que não tem o direito de lhe pedir nada, mas pede para ela não machucar a Kendra, pois ela está grávida e ela, gostando ou não, a que vai nascer vai ser sua irmã. Vitória não gosta nada de saber que Aguiar confessou a Carlos que, embora ame, nunca poderá ter uma relação com ela. Vitória diz a Carlos que está confusa, que precisa pensar e vai embora. Beatriz sofre ao saber que perdeu o bebê. Salviano a consola. Seu Carlito chega em casa, encontra Guilherme ardendo em febre e se desespera. Jean-Marie diz a Poliana e Liliana que Stefano vai internar Odete em uma clínica na Suíça para que ela termine de se recuperar. Vitória diz a Adriana que Carlos montou todo aquele teatro para colocá-la à prova. Adriana se recrimina por não ter se dado conta de que João Constantin é o Carlos Gonçalves. Vitória aproveita que Carlos lhe contou sobre a conversa que teve com Aguiar para fazer ciúmes nele. Vitória, muito animada, diz a Aguiar que quer que ele saiba que ela conversou com Carlos e tudo ficou esclarecido. Vitória pergunta a Aguiar se ele disse para o Carlos que está apaixonado por ela. Aguiar responde que sim, porque é a verdade. Nick volta a procurar Guzmão. Aguiar diz a Vitória que deixou muito claro para Carlos que entre eles dois não pode haver nada. Vitória diz a Aguiar que ele a entregou para o Carlos como se fosse um pacote, mas diz que ele não a fez se sentir mal por isso. Vitória diz a Aguiar que o agradece.
Porque agora descobriu que o Carlos é exatamente o homem que ela quer em sua vida. Toda sorridente, Vitória diz a Aguiar. E tem mais. Eu pensei em tirar 2 dias livres ao lado dele. Claro, já sei. Eu vou convidá-lo para ir à casa de coer na vaca. Aguiar fica louco de ciúmes. Nick diz a Gusmão que nunca deixou de pensar nele. Chateado, Gusmão diz para Nick não mentir. Gusmão diz a Nick que, acreditando que ela o amava, foi procurá-la em Miami, mas a encontrou na cama com Roy. Nick jura a Gusmão que não aconteceu nada entre ela e Roy e diz que o ama. Gusmão manda Nick deixá-lo ser feliz como ele puder e com quem quiser. Sozinho em seu quarto, Aguiar diz que agora perdeu a senhora Vitória, porque quando ela conseguir o divórcio, vai se casar com Carlos. Chorando, Nick diz a Gusmão que reconhece que errou ao acreditar em todas as mentiras que a Kendra disse sobre ele e pede que por favor ele a perdoe. Gusmão não quer perdoar Nick e diz que é melhor ela seguir o seu caminho, que ele vai seguir o dele. Nick diz a Gusmão que vale a pena que o amor dele se realize. Ela pega todas as cartas que escreveu para ele e diz: eu vou te dar 125 motivos para que você veja que eu tenho razão. 125 motivos para que você se convença de que eu estou te dizendo a verdade. 125 motivos para que você volte comigo. E joga as cartas em Gusmão. Nick vai embora chorando. Surpreso, Gusmão começa a ler as cartas. Aguiar, acompanhado de Josefina, vai até o túmulo de Cristina. Aguiar diz a Cristina que não sabe o que deve fazer. Aguiar diz: eu sei que vai te doer muito. Eu não sei o que fazer com esse amor que sinto pela senhora Vitória. Não sei o que devo fazer. Josefina diz: Cristina, é a culpa. Eu já disse ao José Ângelo que aí onde você está quer vê-lo feliz, mas ele não me escuta. Aguiar diz: é verdade, Cristina. É isso que você quer? Você quer me ver feliz? Meu Deus, por favor, se você pudesse me dar um sinal. Nesse momento, uma pomba branca pousa no túmulo de Cristina. Josefina diz: olha, José Ângelo, é a resposta da Cristina. É a sua maneira de te indicar o caminho. Josefina diz a Aguiar que a sua amiga Cristina sempre procurou a felicidade dele e agora, de onde ela está, também quer fazê-lo feliz. Uma amiga do seu Carlito o aconselha a levar Guile para o hospital, ou o menino poderá morrer. Aguiar volta para a mansão e diz a Adriana que a irmã dela viajou com o tal Carlos Gonçalves. Aguiar diz que o pior é que foi ele quem deixou o caminho livre. Aguiar diz a Adriana que morre de amor por Vitória e diz que dá uma raiva, morre de ciúme saber que agora ela está nos braços de outro. Nesse instante, Adriana recebe a ligação de Carlos pedindo para ela ir até o apartamento dele, pois precisa falar com ela. Adriana desliga o telefone e diz: José Ângelo, a minha irmã mentiu para você. Ela viajou só. O Carlos está no apartamento dele. Carlos decide ir à mansão Balvaneira para conversar com Adriana. No hospital, seu Carlito senta ao lado de Gusmão, chorando muito. Preocupado, Gusmão pergunta se pode ajudá-lo. Seu Carlito responde que está chorando porque o seu neto está muito mal e pode morrer. Como Kendra Bisca quer, Roberto mostra a ela a substância que vai usar para matar Camila. Vitória está escrevendo, quando Aguiar surpreende com a sua presença. Aguiar diz a Vitória que precisa estar ao lado dela e diz que não pode mais seguir calando o que sente por ela. Vitória diz a Aguiar que quer que ele se atreva, que a ame como ela o ama. Aguiar diz: Senhora Vitória, se eu vim, é porque já deixei de lado os meus medos, as minhas culpas. Espero que com o que eu vou fazer, eu não esteja lhe faltando respeito. Vitória pergunta o que ele pensa em fazer e Aguiar a beija. Vitória diz: se você voltar a me faltar o respeito dessa maneira, eu juro me apaixonar por você pelo resto da vida. Aguiar, todo feliz, beija Vitória novamente. Gusmão fica surpreso quando escuta o médico chamando pelos familiares do menino Guilherme Solis. Carlito responde que é o seu avô. Intrigado, Gusmão vai atrás do senhor e do médico. Aguiar diz a Vitória que o amor tão grande que sente por ela e o medo de perdê-la fez ele ir até ela.
Vitória diz a Aguiar que ele não precisa ter medo, pois ela é dele, só dele. Gusmão encontra Guile. Guile fica muito feliz ao ver o tio e pensa que foi o seu Carlito que o avisou. Carlos comenta com Adriana que recebeu anonimamente o roteiro de uma novela que se chama Amores Verdadeiros. Vitória e Aguiar não podem mais controlar o que sentem um pelo outro e pela primeira vez fazem amor. Quarta-feira, 11 de agosto. Guile conta para Gusmão como conheceu o senhor Carlito e diz que ele foi muito bom para ele. Candelária diz a Aníbal que se sente na obrigação de romper o pacto que fizeram e contar toda a verdade para Aguiar. Carlito explica para Gusmão, Paulo e Felipe por que não os avisou que estava com Guile e disse que não fez por maldade. Gusmão tranquiliza o senhor ao dizer que acredita nele e que sempre serão gratos por ele ter cuidado de Guile. Aguiar e Vitória desfrutam do seu amor. Aguiar pergunta a Vitória por que ela disse que levaria Carlos para lá. Vitória responde que queria fazer ciúmes nele. Aguiar diz a Vitória que ela sempre estava roubando os pensamentos dele e diz que não quer que aquilo se acabe nunca. Vitória diz: faz eterno, José Ângelo. Me beija e me faz eterna em sua vida. Me confirma que o meu mundo é você. E os dois se beijam com muito amor. Vitória diz a Aguiar que quer desfrutar cada momento ao lado dele e fazer que seja único. Vitória confessa a Aguiar que ele a fez se sentir muito mal ao deixar o caminho livre para Carlos. Aguiar diz a Vitória que de verdade lamenta e diz: mas eu te prometo que para reparar a minha falta, jamais vou soltar essa boca, jamais. Aguiar promete a Vitória que jamais deixará sozinha. Aníbal diz a Candelária que nesse momento ela não pode dizer para o Aguiar que ele é o pai da Cristina. Candelária diz a Aníbal que é necessário ela contar a verdade, pois Aguiar sabe que o verdadeiro pai da Cristina está vivo e quando souber que ele vai dar um viveiro para Lili, vai desconfiar de tanta generosidade da parte dele para uma empregada da sua casa. Candelária diz que é uma crueldade Adriana ter a Lili tão perto e não poder acariciá-la e chamá-la de filha. Sem saída, nesse instante o velho Aníbal, sem vergonha balvaneira, começa a fingir que está passando mal e Candelária se preocupa. Aníbal pede para a Candelária lhe dar um pouco mais de tempo e deixar que seja ele que conte a verdade para a sua filha Aguiar, pois se ela falar, Adriana vai denunciá-lo e suplica para a Candelária esperar um pouco mais. Candelária trouxa, mais uma vez acredita em Aníbal e cede ao pedido dele. Nelson fica furioso quando Teobaldo chega na mansão e diz que o Aguiar ficou com Vitória na casa de Cuernavaca. Imediatamente Nelson escroto chama Salviano para levá-lo até Vitória. Roy volta a tentar convencer Liliana de que a ama e a beija. Nick surpreende os dois e diz que agora entende por que ele aceitou se divorciar dela. Liliana diz a Nick que não tem nada com o Roy e deixa claro que não vai deixar o caminho livre para ela com Francisco. Carlos liga para Adriana e diz que está completamente encantado com a história Amores Verdadeiros. Aguiar diz a Vitória que ela não precisa ter medo, porque de agora em diante os dois vão estar sempre juntos e enfrentar o que for preciso. Vitória se preocupa com o que as filhas vão pensar do amor deles. Aguiar diz a Vitória que espera que as filhas deles entendam, e ela não tem que ter medo, porque o amor deles será as suas forças. Nick liga para Gusmão e pergunta se ele já leu todas as suas cartas. Gusmão responde que sim, mas diz que não pode esquecer a imagem dela e do Roy nus na cama. Nick jura a Gusmão que foi um mal-entendido e que nunca teve intimidades com Roy. Nick diz: sabe, Gusmão, se as minhas cartas não demonstraram o quanto eu te amo, eu não tenho muito o que te dizer, e desliga o telefone. Nick chora e o Gusmãozinho também. Nelson e Salviano chegam na casa de Cuernavaca. Furioso, Nelson exige que Vitória lhe diga onde está o seu amante. Aguiar diz a Nelson que está ali e o enfrenta. Nelson insulta Vitória dizendo que ela é uma qualquer. Aguiar não se controla, parte para cima de Nelson dizendo que vai ensiná-lo a respeitar Vitória e dar uma porrada na cara dele. Oh, delícia! Como eu esperei para ver o Aguiar fazer isso com esse velho nojento.
Enquanto Aguiar se preocupa com Vitória e tenta afastá-la, Nelson covardemente pega um cinto e começa a enforcar Aguiar. Aníbal tem o descaramento de levar a cadeira de rodas de presente para Odete e zomba dela mais uma vez. Odete chora, o chama de maldito e manda ele ir embora da sua casa. Aguiar se desvencilha de Nelson, dá 2 golpes nele o fazendo cair no chão. Nelson manda Salviano matar o desgraçado da Aguiar. Salviano diz a Aguiar que já chega e levanta Nelson do chão. Nelson diz a Vitória que o pai dela e todo mundo vai ficar sabendo daquilo. Aguiar manda Nelson parar de ameaçar Vitória e diz que agora ela tem quem a defenda. Vitória manda Nelson fazer o que quiser e diz que está disposta a enfrentar o que for preciso e a lutar pelo amor que ela e Aguiar sentem. Nelson vai embora furioso. Adriana confessa a Carlos que foi ela que enviou o romance Amores Verdadeiros para ele, mas não revela que foi a Vitória quem escreveu. Gusmão vai à mansão Balvaneira e pergunta a Liliana com que direito ela se meteu em sua vida e por que mentiu para Nick, dizendo que os dois estavam namorando. Adriana fica muito empolgada quando Carlos diz que vai transformar a telenovela Amores Verdadeiros em um filme e vai dirigi-lo. Surpresa, Liliana pede perdão a Francisco, diz que fez aquilo por ele porque o ama. Nervoso, Gusmão volta a perguntar quando Liliana vai entender que entre eles não pode existir nada. Nick e Roy estão conversando em seu quarto quando Gusmão chega. Roy tinha um cara de sorte e sai do quarto os deixando sozinhos. Gusmão diz a Nick que acredita nela e que as cartas que ela escreveu são a melhor prova de que... Aí Nick corta ele e diz, de que eu te amo Frank, te amo. Os dois se beijam apaixonadamente. Enquanto isso, a chatinha da vez, Liliana, chora. Roy pergunta a Liliana se ela nunca vai acreditar que ele a ama. Gusmão e Nick combinam de se encontrarem no dia seguinte no apartamento dele. Preocupada com o que Nelson possa fazer, Vitória diz a Aguiar que é melhor eles voltarem para casa naquele momento. Aguiar tranquiliza Vitória, dizendo para ela deixar o Nelson fazer o que quiser e que eles não devem perder a magia do amor deles. Aguiar diz a Vitória: hoje é a nossa primeira noite, que o mundo se desmorone, se faça em pedaços. Amanhã nós dois o arrumaremos outra vez. E eles se beijam. Quinta-feira, 12 de agosto. Liliana diz a Roy que ele não vai enganá-la com seus contos e que se ele quer uma aventura, que vai procurar, mas a deixa em paz. Liliana pergunta a Roy se ele não percebe que ela está sofrendo pelo homem que ama. Roy pede a Liliana uma oportunidade de demonstrar o seu amor por ela. Roy diz a Liliana que está disposto a enfrentar tudo, que quer ser feliz e a sua felicidade está ao lado dela. Liliana diz a Roy que com as mentiras dele ele colocou tudo a perder. Adriana e Carlos conversam sobre os seus primeiros amores. Carlos pergunta a Adriana se ela acredita que pode voltar a se apaixonar. Adriana responde que não sabe, talvez. Roy diz a Liliana que ela é a moça que ele quer e que por mais que tente não consegue tirá-la do seu coração. E a beija. Liliana corresponde ao beijo. Nick e Gusmão flagram Roy e Liliana se beijando. Vitória diz a Aguiar que graças a ele, agora ela já sabe o que significa sentir um amor verdadeiro. Liliana tenta se explicar para Gusmão, diz que de verdade o ama. Gusmão diz que ficou surpresa ao vê-la com Roy, mas ela não tem que lhe dar nenhuma explicação. Gusmão diz a Liliana que a vida é dela e ela não deve lhe esclarecer nada. Carlos e Adriana dançam e ele fala que se lembra de quando a conheceu na agência. Carlos tenta beijar Adriana, mas ela não permite e acha melhor ir embora. Nelson, boca bichada, todo nervosinho, diz a Kendra que comprovou que Vitória é uma adúltera, pois viu com seus próprios olhos Hélio e Aguiar juntos. Kendra Bisca coloca na cabeça de Nelson que agora é o momento dele negociar o divórcio e tirar a maior vantagem possível, pois pegou Vitória no flagra com seu amante e tem Salviano como testemunha. Nelson Bundão diz a Kendra que vai fazer isso mesmo e vai sair muito caro para a Vitória sua aventura.
Enquanto Nelson cornudo está furioso, Vitória dorme tranquila nos braços de Aguiar. Salviano fica feliz quando Gusmão lhe diz que Guile está ali no hospital. Pela manhã, Nelson avisa Kendra que vai para a locação, pois é o dia da sessão fotográfica da campanha Ultrabelle. Kendra liga para Roberto, manda ele se preparar e diz que quer um trabalho limpo, como eles planejaram. Guile recebe alta. Beatriz conta para a mãe que sonhou com Guile. Nesse instante, Guile corre para os braços dela chamando de mamãe. Beatriz fica emocionada ao rever o filho. Aguiar e Vitória se comprometem a se amarem para o resto das suas vidas. Beatriz recebe alta e Guile comemora porque poderão voltar para casa. Salviano fica muito feliz quando Gusmão o avisa que Beatriz já está de alta e reencontrou Guile. Nelson e Camila se beijam no camarim. Enquanto isso, para colocar o plano de Kendra em prática, Roberto está disfarçado de vendedor de frutas. Liliana fica surpresa e feliz quando Aníbal lhe dá de presente um viveiro. Vitória chega em casa e diz a Nick que se sente feliz, plena. As duas tocam piano juntas. Animada, Adriana pergunta a Aguiar se ele foi ver a sua irmã e diz que quer detalhes. Todo feliz, Aguiar diz a Adriana que não há palavras para descrever o que aconteceu entre ele e Vitória. Vitória pergunta a Nick se ela continua amando Gusmão. Nick responde que sim, que o ama mais que nunca. Aguiar comenta com Adriana que tem medo da reação de sua filha quando souber que ele e Vitória estão juntos. Adriana se oferece para falar com Liliana, porque além deles serem amigos, agora vão ser cunhados. Aníbal diz a Liliana que por enquanto eles devem manter o seu segredo sobre a relação dele com a avó dela, mas diz que logo isso vai mudar. Aníbal diz a Liliana que ela sabe que Candelária é o amor da sua vida e logo eles vão se casar. Eufórica, Liliana diz a Aníbal que ficaria muito feliz. Em uma crise de consciência, Candelária diz a Liliana que ela não pode aceitar aquele presente de Aníbal. Adriana e Tomásia estão curiosas e querem que Vitória conte tudo o que aconteceu entre ela e o José Ângelo na casa de Cuernavaca. Roberto coloca a substância em sua mão. Camila se aproxima e ele toca no braço dela. De repente, Camila começa a se sentir mal e desmaia na frente de todos. Nelson fica chocado quando o médico diz a ele que não há mais nada a fazer porque Camila está morta. Sexta-feira, 13 de agosto. Aníbal diz a Candelária que se trata de um simples viveiro e que não é um presente muito grande, algo tão caro. Candelária responde que para gente humilde como ela e sua neta é um presente muito caro e diz que só concordará que Liliana tome de conta do viveiro. E nada mais. Liliana diz a Aníbal que a sua avó tem razão e com certeza o seu pai não vai concordar que ela aceite um presente tão caro. Aníbal diz que as coisas serão como elas quiserem. Gusmão avisa Nick que Beatriz já saiu do hospital e ele vai na casa da sua mãe para entregar o presente de aniversário do Guile. Nick fica surpresa ao ouvir Gusmão chamar Paula de mãe e diz que fica muito feliz por ele ter se reconciliado com a mãe. Aguiar diz a Josefina que finalmente deixou de lado os seus remorsos e medos e agora sente que tem a força para enfrentar o que for para defender o amor dele e de Vitória. Josefina diz ao amigo que fica muito feliz por ele finalmente ter decidido lutar pela sua felicidade. Aguiar pergunta a Josefina se a mãe do filho que ela disse que ele vai ter é a Vitória Balvaneira. Josefina responde que sim, que a Vitória Balvaneira vai ser a mãe do filho que ele tanto tem desejado. Nick avisa a mãe que Beatriz já saiu do hospital e está com o filho. Beatriz, desolada, diz ao filho que o pai dele morreu em um acidente. Guile chora inconsolável. Vitória revela a Nick que o José Ângelo Aguiar é o homem que a fez acreditar de novo no amor. Nick fica surpresa. Liliana procura Gusmão. Diz que Roy a beijou à força e que ele é o único homem que importa para ela. Liliana conta para Gusmão como conheceu Roy.
Gusmão diz a Liliana que a única coisa que vai lhe dizer é que a vida é dela e ela sabe o que fará com ela. Gusmão diz a Liliana que sempre foi sincero com ela e lhe diz que entre eles não pode haver nada. Gusmão diz a Liliana que está profundamente apaixonado pela Nicole Brisa e esse sentimento nunca vai mudar. Nick diz à mãe que fica feliz que ela e o seu guarda-costas se amem, mas diz que não pensa em ser parente da jardineirinha rupestre, Ratiana. Nick diz à mãe que é impossível que ela se dê bem com Liliana, porque ela quer tirar o Frank dela, e ela a odeia por isso. Stefano se despede de Jean-Marie e promete que eles estarão sempre em contato. Jean-Marie deseja boa viagem a Odete, diz que espera que o tratamento dela seja um sucesso. Furiosa, Odete diz a Jean-Marie que não quer vê-lo na sua casa e nem na vida do seu filho. Aníbal e Candelária conversam em seu escritório. Aníbal diz a Candelária que ela sabe perfeitamente que foi o amor da sua vida. Aníbal diz a Candelária que vai chegar o dia em que eles poderão falar abertamente com as suas famílias e então eles se casarão por todas as leis. Candelária diz a Aníbal que não nega que o ama e que ele foi o único homem em sua vida, mas diz que para formalizar uma relação com ele, põe uma condição. Ele terá que dizer toda a verdade, absolutamente tudo o que aconteceu desde que eles se conheceram. A Aguiar diz a Vitória que Josefina confirmou para ele que os dois terão um filho. O velho Aníbal Balvaneira consegue engalobar a besta da Candelária mais uma vez, dizendo que tudo será revelado ao seu tempo. E diz que para o Aguiar não vai ser fácil aceitar que o patriarca da família para a qual trabalha se case com a sogra dele, e o pior será ele descobrir que não é o pai verdadeiro da Liliana. Aníbal diz para a Candelária confiar nele, que no final tudo vai se resolver. Vitória diz a Aguiar que sabe que ele tem a ilusão de ser pai outra vez, mas ele tem que levar em conta que ela não é mais uma jovenzinha. Aguiar diz que ele também não é um jovenzinho, mas diz que vai tentar todos os dias. Vitória diz a Aguiar que Nick já sabe que os dois estão juntos. Vitória diz a Aguiar que Nick não vê inconveniente que ela o ame, mas tem reservas com a Liliana, porque Gusmão está no meio. Aguiar diz que eles terão muita dor de cabeça com esse problema entre as suas filhas. Vitória diz a Aguiar que por isso eles devem ficar unidos para encontrar a melhor solução para tudo. Aguiar diz a Vitória que assim que ela se divorciar, os dois vão se casar, porque quer ver ela sendo mulher do Aguiar, juntos e felizes com seus filhos. Nelson diz a Salviano que Camila morreu em um mau momento, pois ele vai perder uma fortuna, porque vai ter que atrasar o lançamento da campanha. Nelson manda Salviano ir ver Kendra e dizer a ela que ele já está cansado de tanta pressão e que não tem tempo para ela. Nelson entra no escritório de Aníbal e, ao vê-lo com Candelária, debocha dos dois dizendo: "Olha, que romântico resultou o casal da terceira idade." Aníbal exige que Nelson peça desculpas a Candelária. Candelária, irritada, diz que Nelson não tem o direito de opinar sobre a vida dela, pois eles não se conhecem o suficiente. Nelson diz a Candelária que ele a conhece suficientemente bem e revela que conhece o maior segredo dela, que está escrito em uma carta. Candelária fica surpresa ao saber que Nelson sabe toda a verdade. Kendra Bisca paga Roberto por ter matado Camila. Nelson diz a Candelária que ela pode ser presa por ter roubado a filha da Adriana e pergunta se ela imagina o que a Adriana pode fazer legalmente contra ela ao descobrir que ela fez a Lúcia se passar por sua neta. Furiosa, Candelária dá uma bofetada em Nelson. Nelson diz a Candelária que por enquanto ficará calado, em troca do Aníbal cumprir com as suas condições. Nelson diz a Candelária que espera que Aníbal seja generoso, porque o genro dela já tem humilhado demais ao estar apaixonado pela sua patroa. Nelson sai e Candelária pergunta a Aníbal o que Nelson quis dizer sobre o José Ângelo e Vitória. Aníbal diz para a Candelária não fazer caso dos comentários maldosos do Nelson Brisa, pois ele só disse aquilo para fazê-la passar por um mau momento. Vitória e Aguiar visitam Beatriz. Salviano dá o recado de Nelson para Kendra. Eles começam a discutir. De repente,
Kendra começa a sentir dores e pede que por favor Salviano a ajude, porque a sua filha já vai nascer. Gilly diz a Aguiar que agora ele e Liliana se parecem mais, porque a mãe dela foi para o céu e o seu pai também. Aníbal exige que Nelson não volte a faltar o respeito com Candelária e diz que maldita foi a hora que o aceitou como parte da sua família. Nelson, boca de sapo, diz a Aníbal que à noite comprovou que a filha dele é uma adúltera e diz que encontrou a Vitória brincando com a Aguiar, na casa de Cuernavaca. Aníbal acha que Nelson está mentindo e diz que é mais uma calúnia dele contra a Vitória. Furioso, Nelson diz: tira a venda dos seus olhos, a sua filha não é o que parece, ela é a amante do Aguiar. Aníbal fica chocado.